Eu trabalho na área do audiovisual, né? Faço faculdade de publicidade e propaganda. Tenho um relacionamento já com ela há 5 anos. Então, eu já sou um pouquinho diferente dele. Eu trabalho com audiovisual e faço faculdade de publicidade e propaganda. A gente, inclusive, pega algumas matérias juntos. Eita, foi na casa da avó dela. Na casa da minha avó. Eu tava voltando da igreja com meu irmão. E aí, meu irmão tinha uma colega, que era tia dela. E aí, a gente passou lá na casa da avó dela e eu tava com meu irmão. Aí eu fui abrir o portão pra minha tia entrar e ela estava acompanhada. Por mim. E aí, ela desceu a escadinha falando, tia! Aí, eu já olhei assim e falei, opa, e aí? Boa noite. Já fiquei assim, né? Mas, tipo assim, eu achava que ela não ia me dar moral, né? Não, essa menina não vai me dar moral, então eu tô de boa aqui e segue o baile. E aí a gente entrou, começou a conversar sobre os nomes, porque o nome do meu irmão era Leonardo, meu Leandro, dela Larissa e o nome da tia Leandra. 4 L's. Aí eu falei, um assunto em comum. Aí a gente começou a conversar e tal. Conversa vai, conversa vem. E aí começou a surgir uns assuntos. Aí um aceitou o outro no Facebook. Aí começou a conversar. Hoje eu tenho 20... Eu tô bonito. 20. E eu tenho 22. A gente se conheceu, né? Eu tinha 12 anos. Não, eu tinha 13 anos quando a gente se conheceu e ela tinha 11. Hoje eu tenho 22, ela tem 20. Então já são mais ou menos aí uns quase 10 anos, né? Que a gente se conhece e 5 anos de relacionamento. Os pontos ruins é justamente a questão da distância, relacionamento à distância. Esse é o ponto ruim. O ponto bom é que cria um nível de maturidade diferente. Porque não é aquilo que você, não, vou ficar com essa pessoa, aí eu tô ficando com essa pessoa, aí futuramente talvez a gente tá namorando. Não, na verdade começou praticamente a gente namorando, uma coisa mais assim distante, pra depois eu vim morar na cidade que ele mora, então se torna uma coisa assim mais concreta, mais madura, não sei, é diferente. O relacionamento à distância é um pouco diferente, né? Realmente tem seus prós e contras. Eu acho que o lado bom é aquele lado que você tá distante ali e isso gera um sentimento de você fazer com que aquilo dê certo, né? Aquele sentimento de, poxa, não, eu tenho que fazer isso dar certo e tal. Então, acho que isso gera uma maturidade, né? Como ela falou, a mais, gera uma preocupação a mais, gera algo que você fica ali pensando na pessoa, né? Que está em outra cidade. Então, acho que isso é um ponto bom, né? No relacionamento à distância. E o ponto ruim é a distância. Você está distante da pessoa. Eu acho que essa é a parte ruim, tá distante. Rapaz, como a gente decidiu ler junto, então foi uma experiência muito boa, porque a gente acabava conversando sobre aquele assunto que a gente estava lendo e a gente acabava ali tendo uma discussão, né? Tendo uma discussão sobre aquele assunto e a gente conseguiu chegar em alguns pontos que a gente às vezes passava despercebido. Então o livro ele trouxe à tona isso e a gente conseguiu discutir de forma clara, um entendendo o outro, entendendo o ponto de vista do outro. Algumas questões que, por mais que a gente tivesse já 5 anos de relacionamento, a gente às vezes não parava para perceber ou discutir sobre aquele assunto, né? Por mais tempo que a gente já tinha junto, então acho que trouxe essa questão de assuntos escondidos, né? E trouxe à tona e eu acho que a gente pôde dialogar de uma forma coerente um com o outro e esclarecer mais as coisas. Acho que trouxe aquilo que estava escondido, né? Então, acho que isso é muito importante. Já vai aí uma dica, né? Para você ler junto com a pessoa que você está se relacionando. Então, se você puder tá ali, tirar um tempo de 1 hora, 2 horas com a pessoa que você gosta, e é muito bom,
ler junto, então aí tá uma dica, tá bom? É até bom, tipo assim, as duas pessoas estão lendo junto, aí um lê o capítulo, aí conversa, aí a outra lê outro capítulo e conversa, que aí ninguém cansa a voz. Verdade. Uma das histórias que mais, assim, no meu ponto de vista, trouxe uma discussão mais pertinente, mais demorada no caso, foi a questão quando Patrícia deu alguns relatos de ciúmes. Então, a gente começou a conversar e eu comecei a descobrir que eu tinha ciúme de algumas coisas que eu não sabia que tinha ciúmes. A gente começou a conversar do dia que a gente leu o livro e até hoje a gente vai conversando sobre isso, por conta do livro. Então, eu fui descobrindo que eu tenho algumas atitudes que é de ciúme, que eu não considerava que era ciúmes, mas que por conta do diálogo que a gente teve depois de ler o livro. Então, eu acho que até hoje a gente está conversando sobre isso. E o livro que despertou essa questão, né? Eu diria bastante, a gente conversa sobre isso. A gente sempre está tentando alinhar o gosto do outro, né? Um com o outro. A gente está tentando sempre botar na balança essa questão de futuro, essa questão do sabe o que eu gosto, o que ela gosta. A gente sempre tenta alinhar da melhor forma possível. A gente, tipo, sempre tem essa questão de, tipo, por exemplo, a questão de filhos. Um quer ter 2 filhos, o outro quer ter 10. A gente já conversa aqui, tem que alinhar ali, tipo, vê uma média, entendeu? Não exatamente assim, só um exemplo. Mas pra alinhar já, porque a gente sabe, se a gente tá em um relacionamento agora e tá pensando no futuro, a gente tem que conversar essas coisas. Porque vai que, sei lá, as ideias não batem, então a gente tem que ir conversando já de agora. A questão do autoconhecimento, que é logo de cara assim que mostra, porque antes de ter um relacionamento, a pessoa precisa se conhecer, ter um relacionamento com ela própria, pra pensar em ter um relacionamento com outra pessoa. Isso aí é verdade. Acho que o livro trouxe uma lembrança de uma frase que eu já tinha em mente, que é a frase: para você ser um bom par, você tem que ser um bom ímpar. Então, se você não tá bem consigo mesmo, dificilmente você vai conseguir se relacionar. Então o livro traz isso de uma forma clara, de uma forma coesa, que a gente consegue visualizar e entender que a gente realmente tem que se conhecer, né? Aquele exemplo da comida, né? Que tem uma história ali de Patrícia. Ali é um exemplo clássico, eu acho que acontece em quase 100% dos casais, eu vou dizer assim, né? Mas eu acho que o autoconhecimento é muito importante. E a partir do autoconhecimento, você buscar conhecer outra pessoa. Então, acho que essa parte do livro é bem importante. Sim, recomendamos o livro. Eu acho muito bom. Acho que ali tem uma bagagem de experiência de vida que a gente consegue absorver de maneira fácil. Não é algo que a gente tem dificuldade em absorver. Eu acho que a gente lendo, a gente consegue perceber pontos que acontecem na nossa vida e que a gente dali consegue tirar um aprendizado que faz uma diferença, sabe? Então eu recomendo sim o livro. Tanto para as pessoas que, tipo assim, têm muito tempo de relacionamento e tantas pessoas que ainda nem começou um relacionamento. Que ali, tipo, conta histórias de forma bem dinâmica, assim, que dá para entender, dá para analisar bem a situação e já entrar em um relacionamento, no caso, com aquilo em mente. Eu acho muito importante você investir em autoconhecimento, investir no seu relacionamento, procurar saber, procurar coisas que vão ajudar a você a ter facilidade em se relacionar com a pessoa que você gosta. Leiam o livro, é isso tamo aí. junto, leiam tudo, se possível, leiam com o seu casal e tamo junto. Cada palavra. Prestem atenção. E as histórias também. As histórias são muito boas, sério mesmo. Patrícia e Ricardo. Isso aí.